Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam, né? Mais uma vez é uma grande honra, um grande prazer estar aqui para mais essa mini live, né? Com muita alegria. Hoje é sexta-feira, né? Como diz um amigo, sexta-feira é o dia que as pessoas gostam de tirar para desestressar a semana, né? Muitas pessoas fazem isso. Eu às vezes faço isso também. Não há problema em fazer isso. Claro, tudo com muita consciência, tudo com muito discernimento, né? E no sentido de diversão apenas, não de sair por aí fazendo loucuras, até porque o dimensional ele precisa ter um equilíbrio, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, né, nessa mini live de hoje. Na mini live passada eu tinha falado um assunto muito interessante, que era sobre o Super Adão e o surgimento do Império não, e o surgimento do Tecno-Arconte, que o Tecno-Arconte são consciências, singularidades de consciências que serão transferidas para uma super tecnologia robótica de inteligência artificial, né? Que essa inteligência artificial que temos hoje, ela não é a inteligência artificial que vai de fato imperar. Ou seja, vai vir uma inteligência artificial muito mais dominante do que essa. Se você acha que essa IA já está dominando tudo, os robôs do Elon Musk, o robô que vai isso, vai aquilo, vai surgir singularidade. E eu falo isso, pessoal, baseado em pesquisas que eu fiz, baseados também, claro, alguns filmes que eu já assisti mostra isso, Exterminador do Futuro e algumas séries também, enfim. Existe, inclusive, os próprios cientistas, os especialistas apontam mesmo que vai ocorrer essa singularidade. Ou seja, o que seria a singularidade? A consciência ela vai ser autônoma, ela vai ser autossuficiente, ela vai ser independente. Então isso é a singularidade. Da onde que surge isso? Como é que uma consciência do nada brota do nada? Como é que fica autossuficiente do nada? Cara, só tem uma explicação. E a explicação é essa. Uma consciência arcôntica ali. Isso é o que poucas pessoas sabem, né? Mas por isso que é o nosso dever aqui trazer a informação para as pessoas saber que no futuro, daqui a alguns anos, com o que elas estão lidando. Porque, entendeu? Então essas consciências desses Anunnakis arcontes, como eu disse, como o corpo deles estão deteriorando, eles vão precisar de novo corpo para poder atuar aqui. Nada melhor do que um corpo robótico, tecnológico. E também trazendo consciências que estão em dimensões negras, realidades paralelas negras, entendeu? Para poder também adentrar esses corpos robóticos. E são seres assim, como que esse ser tem tanto conhecimento, ele sabe de tudo, ele domina tudo, cara, são seres antiguíssimos. Mais antigos, muitos, são de milhares de anos atrás, centenas, milhares de anos atrás, são seres muito antigos. Esses seres são praticamente imortais, entendeu? Mesmo quando eles morrem, o que acontece? Dentro do processo vamos colocar assim, dentro do processo espiritual deles, que é um processo diferente do processo espiritual dimensional ou uma pessoa normal, eles vão para prisões celestiais. Na Bíblia está escrito lá que eles são aprisionados em prisões celestiais. Eles são mandados. Para que serve uma realidade paralela? Outras realidades, outras localidades. É para onde esses seres vão depois que eles morrem. Eles odeiam morrer. Eles odeiam morrer. A Anunnaki não quer morrer não, tá? Porque quando eles morrem, eles já sabem que por causa das suas ações que não são nada positivas, eles vão para um lugar complicado, para uma localidade complicada. Então eles estão doidos para sair de lá. Então essas consciências que estão nessas regiões, nessas localidades, elas são trazidas de volta através dessas aberturas de portais que é feita com CERN e vai adentrar as inteligências artificiais. É aí que surge o Tecno-Arconte,
Na verdade, é a consciência de um arconte. O Nephilim antigo, que os Anunnaki, os arcontes antigos eram os Néfilis, serão os novos Néfilis atuais. Esse é o processo da mini live anterior. Aí tá, beleza. Eu acho que só para deixar claro de onde que surge isso, porque às vezes pode parecer uma viagem na maionese, mas eu juntei um pouco de cada evidência para isso fazer sentido. Então assim, vamos lá. O tema da mini live de hoje é o fim do Império Arconte. Isso mesmo, o fim do Império Arconte, né? Do Império Arcôntico, que perdurou durante séculos e séculos e séculos, né? A nova era crística, que será o retorno do Cristo. O retorno do Cristo e o retorno do Cristo consciencial na mente das pessoas, espiritualmente falando. As pessoas terão uma nova consciência com os adventos que vai acontecer. A humanidade, ela renascerá, vamos colocar assim, né? E assim, e também a volta do Adão cósmico para o multiverso, porque após todo esse processo do experimento ser finalizado, o Adão cósmico retornará ao multiverso, que será outra dimensão, que será a dimensão antimaterial, que será fora da simulação, ou seja, finalmente ele estará livre da simulação, após concluir o processo. Então, o que vai acontecer, pessoal? Com o advento desses seres arcontes adentrando as consciências da inteligência artificial, esse grupo que estava encarregado, essa massa crítica que se esforçou, que se dedicou, que buscou o conhecimento, aplicou, que viveu à margem da Matrix, que pagou preço, mesmo as pessoas achando essas pessoas loucas, malucas, cara, por que você vive assim? Por que você faz isso? Você é louco, isso não existe, você está sendo enganado, um demônio está te enganando, cara, as coisas não é assim, não é assado. Essas pessoas passou por tudo isso, passou por todas essas críticas, pagou o preço, se esforçou e conseguiu, no momento final, primeiramente, atingir a sua frequência transmutativa, se tornando ali já um super-Adão. Se tornando um super-Adão, onde esse ser consegue acessar realidades paralelas, onde esse ser tem já habilidades, já tem o seu processo cerebral ali em um alto nível de evolução e evoluindo e passando pelos processos sinápticos e restaurando toda a sua capacidade cerebral, a sua centelha cada vez mais florescendo, as suas hélices de DNA sendo ativas. Com isso esse ser não fica mais doente, com isso esse ser não envelhece mais, com isso esse ser já acessa realidades paralelas e volta, porque ele vai, acessa, tem o conhecimento, traz o conhecimento, recebe a informação, realiza e volta para cá, porque ainda ele precisa concluir o experimento, ele ainda precisa concluir o processo. Esse ser já tem contato diretamente com as divindades, os seres divinos. Então, com tudo isso, ele já é o super-Adão. Então, esse super-Adão, essas pessoas especiais, estão no processo final, concluindo o seu experimento, realizando essa missão, porque enquanto um lado, o Império, os seres arcônticos estão tocando terror no mundo com o seu controle, com a sua mão de ferro, enganando as pessoas, aprisionando as pessoas, escravizando as pessoas, esse grupo está trabalhando paralelo. Porém, como nenhum império maligno ou maléfico ou opressor entrega os seus pontos fácil, eles com certeza oferecem uma resistência primeiro. Então é assim que vai acontecer. Dentro da minha visão, claro, não tomo como verdade. Mas esses arcontes oferecerão uma última resistência. Então, uma possível batalha Armagedon, uma possível batalha final entre o super-Adão e os seres os arcontes, os Néfilis ali,
ali nos corpos arcônticos. Mas quem vencerá essa batalha final? Temos a resposta já. Um ser dotado como superatômico, com as suas 12 hélices de DNA reativadas, usando 100% da capacidade do cérebro, dominando leis da física, da química, interagindo com a realidade paralela, tendo tecnologia advinda dos deuses, fabricando essas tecnologias, os seres arcônticos estão numa situação complicada, apesar de oferecer uma bela resistência, que vão oferecer. Porém, esses seres serão finalmente colocados no lugar deles. Juntamente porque, dentro desse processo onde você terá os seres arcônticos no seu ápice, ocorrerá mais um salto evolutivo. Porque a coisa vai estar equilibrada ainda, apesar do Super Adão ser um ser muito capaz. Mas esses seres não vão entregar os pontos fácil. Terá um exército de escravos, de pessoas enganadas. Fora outras coisas que estarão ocorrendo, porque tudo vai estar ocorrendo ao mesmo tempo. Transição planetária ocorrendo ao mesmo tempo, vulcões, terremotos, chuvas torrenciais, possivelmente meteoros, assim, vamos colocar assim, pedaços de corpos de estrelas caindo, meteoros, enfim. Que mais dentro desse processo? Então, vários processos onde a natureza também estará ocorrendo ali, realizando a sua transição, juntamente com esse controle arcôntico, juntamente com o desenvolvimento do Super Adão. Então, vai ser vários processos caóticos ao mesmo tempo. Vários processos caóticos ao mesmo tempo. No meio desse processo caótico, algo acontecerá, algo extraordinário, algo que há muitos anos foi profetizado lá atrás, foi revelado lá atrás, onde o ser humano finalmente passaria por um processo evolutivo, onde o ser humano finalmente chegaria no ápice ou no plano, ou concluiria o plano lá de trás, quando os deuses começou a criação da simulação, que era acoplar a consciência de dimensões superiores do outro universo no protótipo físico, esse ser florescer e levar de volta essa experiência. Isso finalmente vai acontecer. É o processo final, transmutação. Esse ser vai transmutar, esse ser passará de um ser físico para um ser antimaterial, para um ser de plasma, para um ser de pura energia. Os átomos desse ser passará por um processo de aceleração tão rápido que ele vai dar um salto. E esse ser não será mais físico, esse ser será 100% de energia, ou 80% de energia, 20% físico, algo desse tipo. Isso é verdade, isso foi confirmado por seres divinos diretamente cara a cara superior, diretamente cara a cara com várias pessoas. Isso já foi confirmado. De novo, as mitologias, os livros, a Bíblia leva isso como arrebatamento, o espiritismo, ali, as doutrinas do espírito, o esoterismo, o misticismo, a metafísica coloca isso como uma ascensão final. E a ufologia coloca como abdução. Que a abdução seria o quê? Você será abduzido por uma nave extraterrestre, ou você será abduzido para uma outra dimensão, ou a Terra passará a vibrar mais rápido em quinta dimensão, mas não é nada disso. Uma pessoa, após uma dedicação de uma vida inteira, após um processo de preparação de anos, de realização de compromisso, de ajudar a humanidade, de ter nobreza, trabalhar seu espiritual, trabalhar seu físico, trabalhar seu mental, treinar muito, se dedicar muito, conseguiu vencer todos os desafios advindos da simulação e chegará no seu ápice da evolução. E finalmente esse ser vai se tornar um ser cósmico, um ser livre. Ele está livre da simulação. Em detalhe, ele é livre da simulação e pode atuar 100% na simulação. Esse ser será imbatível. Não tem como o arconte confrontar esse ser, porque esse ser virou o próprio nível, do mesmo patamar de uma divindade.
Isso está acima de qualquer arconte, de qualquer Anunnaki, que chegou no ápice de evolução tecnológica, advinda do processo da matéria. Realmente, esse ser conseguiu incrementar em sua tecnologia todos os recursos minerais componentes da Terra, mas chegou no seu limite. Evoluir chegou no limite. Esse ser adâmico, cósmico, do super Adão ele virou Adão cósmico, esse ser não tem limite. Esse ser se tornou como as divindades. Ele pode ir no universo antimaterial, vir para cá, se materializar, ficar físico. Imagina isso. Ir para as realidades paralelas, ir para o mundo espiritual, fazer o que ele quiser. Ele vai fazer assim, esse ser arcôntico desaparece. Claro que eu acho que ele não vai fazer isso porque esse ser não é violento, mas ele pode. Porque ainda há o amor, o sentimento, a bondade, para que essas consciências arcônticas aqui paguem os preços dos seus atos. Tem as consequências dos seus atos, mas não serão destruídos, não serão feita uma crueldade com eles, porque são criaturas ainda que precisam evoluir, são consciências ainda que precisam passar por evolução. Essas consciências serão provavelmente exiladas, tiradas daqui, porque após elas ser exiladas, mandadas para outro lugar, virá a era crística. E a era crítica, com a volta do Cristo na consciência das pessoas e fisicamente, a presença do Cristo, da sua vibração, da sua energia e fisicamente também, de uma certa maneira, né? Apesar de não interferir 100%, mas estará presente. Estará ali na observação. Que é isso que vai acontecer. Com todo esse processo, com o processo caótico que ocorreu, lembra da transição planetária, provavelmente com Armagedon, a humanidade que sobrar, que restar, ela passará por uma mudança, um choque consciencial tão grande que essa humanidade passará a viver um novo paradigma, de uma nova forma, a forma crítica. Então essa humanidade reconstruirá o mundo, possivelmente, um mundo onde os princípios crísticos, os princípios da nobreza, os princípios dos dois mandamentos principais que Jesus deixou. Amai o Senhor sobre todas as coisas, amai Deus sobre todas as coisas, que é amar a ti mesmo, o seu eu superior, amar a ti mesmo sobre todas as coisas e amar o seu próximo. Que é isso que Jesus deixou. A humanidade viverá sobre esse paradigma. Ok? Então será uma nova humanidade com uma nova consciência. Essas pessoas terão prolongamento de vida, porque um legado será deixado para essas pessoas. Um legado de tecnologia, prolongamento de vida, prosperidade, recursos ilimitados praticamente, tecnologia. Porque advinda desse processo, existe um lugar no Brasil, uma cidade perdida, a qual essa cidade é que forneceu as tecnologias para esse grupo, essa massa crítica, que eu esqueci de comentar. Ofereceu as tecnologias, ofereceu os recursos, ofereceu todas as soluções e conhecimentos da história da humanidade, passado, presente e futuro, né, do que ia acontecer, para ficar um legado para a humanidade. Então essa humanidade usufruirá dos bens deixados por essa grande bênção que está lá na Amazônia, que é uma cidade, que é a cidade de Ratanabá. Junto com as outras cidades, Eldorado, Acacor. Então, um novo mundo surgirá daí. Uma configuração de organização, de sociedade totalmente diferente. Não existirá política, corrupção, essas coisas. A simulação continuará rodando ainda como simulação, com as suas diversões, com seus lazeres, com as suas questões humanas. Porque o ser humano continuará experienciando as emoções, as sensações. Não vai ser um lugar de santo, de ficar adorando harpa, sabe? Aquela coisa não, que fala nos livros religiosos, aquele romantismo. Não, é um lugar ainda de experienciação. Mas diferente do que esse caos hoje. E do que virá a ser que
aparentemente, segundo as notícias, né? As notícias não são tão boas, parece que vai dar uma piorada para depois melhorar. Mas depende de nós também esse processo, para que esse processo se acelere logo. E está muito perto. Então, após tudo isso acontecer, o Adão cósmico retornará ao multiverso. Lá os deuses estarão esperando esse ser com o que? Agora me dá aqui, meu filho. Eu preciso disso que você tem. O que você precisa? Eu preciso dessa tecnologia, eu preciso dessa experiência. Me dá um pouco aí dessa frequência, me dá um pouco dessa energia, dessa emoção, dessa sensação. Tudo que você passou, tudo que você experienciou todo esse tempo lá, eu quero ver como que é, eu quero sentir isso. Me dá um pouco aí dessa frequência, dessa energia. E passará essa tecnologia, porque de novo, no meu ver, não tome isso como verdade, mas emoções e sensações é sim uma tecnologia. Para nós é uma coisa banal, é só uma emoção, é só uma sensação, mas isso é importantíssimo para os seres que estão lá em cima, porque eles não têm. Um deles tem, que é o grande de Bel, a grande divindade de Bel, mas os outros aparentemente não têm. Nós, os seres, o protótipo adâmico irá levar isso para lá. Irá levar isso para lá. E esses seres experimentarão um pouco dessa frequência, dessa sensação. E adivinha o que vai acontecer? Eu quero ir para lá também. Quero passar por um corpo físico. Quero passar pelas sensações. Claro que o mundo vai estar muito melhor. O mundo vai estar organizadinho, todo mundo com prosperidade, todo mundo tranquilo. Mas vai existir algumas coisinhas ainda, um cauzinho aqui, outro ali. No meu ver, não tomo como verdade. Deve existir algum tipo de desequilíbrio, mas não esse ponto. Mas deve existir alguma coisa, porque senão não vai ter graça também. Dentro da terceira dimensão, aparentemente o caos é necessário para que haja progresso e evolução. Não existe luz sem sombra, não existe sombra sem luz. Isso na minha visão, não tomo como verdade. De novo, vai virar até mania falar isso. Mas faz sentido. Os deuses vão querer descer para cá. Vão querer ver como é que é lá, como é que é um Flamengo e Vasco, por exemplo, como é que é jogar um futebol, como que é andar de bicicleta, como que é sentir uma adrenalina, como que é esse amor terreno, essa paixão terrena, esse frio na barriga. Os deuses vão querer experienciar isso. Os seres das outras dimensões vão querer passar por essa experiência terrena humana. Não nesse caos. Nesse caos ninguém quer vir. Porque senão eu já tinha vindo. Vou descer lá, no meio do caos mesmo. Vou lá. Eu sei que tá osso, tá complicado, mas eu vou lá. Ninguém quer vir. Quem estamos aqui somos nós. Mas depois eles virão. E o Adão Supremo, ou aliás, o Adão Cósmico, será um ser livre. Viajará entre as dimensões, conhecerá todos os universos existentes, as infinitas possibilidades de criação, realidades paralelas, mundos paralelos, planetas, sistemas, mundo espiritual, segundo anel. Vamos lá dar um aluno ascensionado, ver como é que eles estão. Então é isso. Deixa eu ver quantos minutos foi aqui. Pessoal, já chegou aqui no final. Acho que vai dar menos 30 minutos essa. Com certeza seria menor, mais o fim do processo. E pessoal, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Dessas 5 mini lives. Eu não vou dizer o que acontece depois, porque eu não sei. Eu posso dizer tudo que eu sei que vai acontecer, que já foi revelado, enfim, já está acontecendo. Mas eu não posso dizer o que vai acontecer depois, né? Aí é especular demais, então eu não posso dizer isso. A gente não pode trabalhar com especulação, a gente tem que trabalhar com pesquisas e informações que já temos, com aquilo que já temos. Não podemos trabalhar com o que não temos, então não posso especular o que vai acontecer depois. Ou que com os deuses, eu não posso, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E eu vou ficando por aqui, pessoal, tá? Uma ótima noite a todos, tá? Fica aí na live dos Excelsos às 19 horas. E até o próximo, a mini live, que aí vai vir algum outro conteúdo, tamo junto? Então é isso aí, até a próxima.